a Jane Nakada, amiga nossa aqui, vai contar um pouco da história do início aqui no bairro, né, Jane? Você chegou que anos aqui no bairro, Jane? Cheguei aqui em 1986. 86, era criança ainda, mas eu também passei muito tempo fora, né? Passei quase 15 anos no Japão. Você veio pra cá do Japão, Jane? Não, eu vim de outros bairros, eu nasci no Paraná, mas vim de outros. Desde criança moro em São Paulo, né? Aí você veio já estudar no Clemente? Clemente, sempre ali. 80 e quanto, Jane? 86. 86. Aí você estudou aqui desde a primeira série? Primeira série até oitava. Na época era oitava, né? E já tinha o pessoal do rock no Clemente? Como que era o ambiente lá, assim, em termos de música? No Clemente, eu conheci o Francisco, que era o primo sobrinho do Hélio, que ele também, ele que me apresentou o Nilo. O Luciano era meu melhor amigo. O Luciano eu estudei com ele desde a primeira série ali. E ele que me trouxe muito do rock, muito do que eu curto, foi o Luciano que trouxe, né? Aí teve a Nancy eu estudei, ela estudava com a minha irmã, então ela também foi uma pessoa que me trouxe muita coisa mais extrema, material mais punk e extremo, foi a Nancy que me trouxe. E foi seguindo, né? E aí a gente vai buscando nosso sumo, a gente perde um pouco o contato, mas a gente tá sempre lá. A Luciana tá na tatuagem agora, né? Eu tô cheia das tatuagens. No interior, né, Jane? Aí você deu início, assim, Jane, com o pessoal do Nilo. O Nilo era... Jorge. Como eu falei, né? Eu falei assim, quando eu via os caras, o Jorge andando de skate, o Germano, e aí o Nilo, Steel, o Caveira, eu falei assim, nossa, eu quero andar com aqueles caras, eu quero ser que nem eles. Porque eu era mó novinha, assim, eu queria ser que nem eles, né? Tava curtindo rock já e eu queria estar naquela pegada e, tipo, e é isso, o Nilo... Jorge, são os caras que isso já é década de 90? Isso é isso 90, né? Nós estamos aqui no J. Caires. J. Caires. J. Caires. Bar do Jorge, meu amigão. Ele também foi com ele que começou tudo, assim, né? Foi início de tudo, assim, os caras que estavam ali no começo foi o Jorge, o Nilo, Nancy, a minha irmã Nígia, meu irmão Fernando, o Germano. Os caras que estavam ali, o pessoal que estava comigo desde o começo. Como é o nome do seu bar, Jane? Meu bar era o Nuit Rock Bar. Eu ia no bar do Bal e aí, cara, aquilo ali era maravilhoso pra mim. E eu falei assim, puta, acho que eu vou abrir um bar, né? Tava ali no bairro, tinha um espaço bacana. Eu falei assim, vou abrir. E acho que foram dos melhores anos da minha vida, assim, quando eu tive o bar, que eu conheci muita gente legal, né? O Rodrigo, você foi lá. Luiz Rodrigo, né? Era, foi um tempo muito bom, assim. Tivemos alguns problemas, não deu para levar, fui pro Japão, mas assim, foi um tempo muito bom. Eu tava lembrando esses dias, o Luciano, quando trabalhava ali, foi antes da abertura do bar, Jane, ou depois? O Luciano, então. Quando eu tava no Japão, aí o meu irmão, ele veio morar no Brasil, e aí ele reformou o salão e alugou com o Luciano, que ele tinha um estúdio, né? Aí o Luciano morou um tempo ali, e acho que ele fazia... É que eu tava no Japão, assim, mas o que eu me lembro é que ele fazia tatuagem ali. E qual foi o ano de inauguração do bar ali, Jane? O bar eu inaugurei em 2000... 2009? Não, foi 2000, foi quando 2000? Eu vim, que eu cheguei, foi 2000, aí a gente ficou até 2001 e 2002 eu voltei pro Japão. Foi, a gente ficou por volta de um ano só. Assim. Aí ele chegou a morar lá e trabalhar, foi o quê, 2009? Que o Luciano ficou e eu acredito que foi por aí, 2009, né? Que eu tava no Japão, foi quando meu irmão veio pra cá em 2008. Né? E aí ele reformou e o Luciano ficou por aí, foi 2009. Foi 2009, que eu vim passar um tempo aqui, 2009 a 2010, eu me lembro que ele tinha uma mesa ali que trabalhava, né? Eu pensei que... Isso. O meu irmão também, ele chegou, acho que abriu um barzinho ali naquele espaço também. Fernando, né? Isso, não virou muito, não sei. Assim, como eu não tava aqui, eu tava muito distante, né? Falei assim, a gente tá lá, a gente vai viver fora, eu perdi o contato com muita gente também, né?
Então esses assim, o Jorge, o Nilo, são as pessoas que permaneceram mesmo, né? Mas nessa caminhada aí a gente conheceu gente pra Você caramba. acha que hoje, Jane, assim, hoje nós estamos aqui no Jorge, né, no JK, tem espaço ainda para esse pessoal fazer... Eu falei com o Matagal sobre isso, né? Uma ideia de uma escola, né, de música, mas você acha que tem espaço para um espaço cultural assim, aqui? Tem, cara. Não só tem que precisa, né? Assim, eu falo assim, a gente tem que tentar buscar o interesse do pessoal, né? O pessoal tá desinteressado, ficou meio que esquecido, né? Antes, é o que eu falo assim, antes era uma coisa que a gente buscava, né? E hoje em dia não, hoje a gente buscava o que era do nosso interesse, hoje em dia a gente tem que buscar o público, né, para ele se interessar por isso, mas falta isso, assim, a gente está muito defasado culturalmente, né, aqui, e precisa, assim, aqui é um espaço muito bacana, assim, que eu espero que cresça, que o pessoal venha, né, e perceba, assim, que tem, né, que tem espaço para isso aqui, que não tem que ficar limitado a só ficar em casa ou ficar na rua ali. Tem um espaço legal hoje, eu acho que vira. Nós estamos aqui no Jorge, ele está fazendo a quarta rock, né? O pessoal que tiver uma banda, quiser entrar em contato, né, Jane? E tocando, né? Vale a pena vir aqui. É como o Jorge falou, né? Vamos fazer um sarau, né, Jorge? Né? O cara traz o violão e toca Legião Urbana aqui. Então, tá, tem o palco disponível aqui, né? O cara tá vindo e mostrando, né, Jane? É como você falou, né, Jane? Tempo de carta, né? Até as revistas, você mandava carta para eles. Hoje, as pessoas têm mais a tecnologia, só que estão mais paradas. Né, o acesso tá mais fácil. Eu falei assim, às vezes, assim, quando... É aquela história mesmo, assim, quando é fácil, a pessoa perde o interesse. Antigamente tudo a gente buscava, né? Tinha as dificuldades e a gente ia atrás. É carta, é revista, e compra, e você tinha que buscar muito. Hoje em dia não, hoje em dia tá tudo aí, tá tudo à mão, né? Eu lembro assim que nem como o Jorge falou, né, no outro vídeo, quando ele falou do Killers, na hora me veio na cabeça, puta, esse Killers tá comigo. Era o Killers do Arnaldo, que passou pro Luciano, e o Luciano passou pra mim. E tá comigo até hoje, né? Eu falei assim, a gente, nossa, tinha tudo isso, assim, hoje em dia não tem, as pessoas nem vão mais muito atrás de vinil, né? Não é... hoje vinil é uma coisa de colecionador, tá caríssimo, né? Até. Não tá tão fácil assim, mas eu mantenho, eu tenho bastante coisa do que eu adquiri no passado, comprei muita coisa, muito material seu, inclusive, e tá ali, eu tô firme e forte, eu posso não estar ali no meio hoje, mas assim, eu tô firme e forte ainda, eu continuo curtindo. E eu espero, assim, que, tipo, hoje, esse barzinho do Jorge, que ele vire, assim, que o pessoal comece a vir aqui, que a gente precisa desse espaço, a gente não tem mais muito espaço, né, pra se reunir, a gente não tem mais muito disso. Então, você tem muitas recordações do seu bar, né, assim, vídeo, eu cheguei a falar foto, né, como que tá isso, Jane? Assim? Então, eu tô procurando, nesse tempo que eu fiquei no Japão, se perdeu muita coisa. Então eu tô procurando, eu tenho que ir atrás ali, buscar, porque eu não sei onde foi parar tudo isso. Eu tinha muito material, mas eu não sei onde foi parar. Eu tenho que procurar isso para estar divulgando, assim, que foi um tempo muito legal. E tinha muita coisa, muita banda tocou ali. Você fala assim em vídeo também? Vídeo, eu cheguei a fazer vídeo, mas assim, eu não sei, vídeo eu não tenho, eu acredito que eu não tenha vídeo. Foi filmado, os caras filmavam, né? O pessoal que ia lá, eu tirava foto, eu não tinha como filmar. A Kátia, eu lembro que ela tinha filmadora, ela filmava alguma coisa, mas eu não sei se ela tem material, né? Perdeu, é muito tempo, né? E a gente perdeu muita coisa, assim. Aí você tem contato com o pessoal assim, Jane, que gravou? A Kátia, eu posso tentar ver se ela tem. Eu lembro que quem tinha a filmadora era a Kátia, né? Eu posso tentar ver com ela se ela tem alguma coisa, mas assim, tudo que a gente, todo o material que a gente conseguia, a gente passava muito pro Nilo, passava pros caras das bandas, né? A gente não ficava muito com a gente, assim, porque a gente não tinha nem como acessar, né? Posso tentar conseguir com ela, quem sabe, né? Você fala assim, né, Jane, como nós estamos conversando, né? Hoje, você falou que até vê um pessoal, né, com camisetas, com voltado, né, para ou rock ou música, né, Jane, em geral, né?
Você acha que não tem um público maior por falta de um espaço assim? Ou por preguiça do pessoal de estar buscando? Então, eu falo assim, porque eu falo assim, nos ambientes que eu frequento, assim, de trabalho, de faculdade, eu não conheço muita gente que curta som. Não o mesmo que eu, assim, do que eu curto de bandas. Eu falar as bandas que eu curto pra caramba, a maioria não conhece mesmo, assim. Mas essa coisa mais popular, esse lance mais rock, mais pop, mais popular mesmo, a molecada gosta, assim, tipo, eu acho legal, pra mim é válido pra caramba. Embora eu não curta, eu acho válido, eu prefiro que seja isso do que eles estejam na rua ouvindo, né? Enfim. Você apresenta assim para os seus filhos, Jane? Eu falei com o Matagal sobre isso, né? Que o Matagal tava falando, pô, mas hoje o pessoal não se interessa em tocar, né? Eu falei, mas os pais, Matagal, apresentam para os filhos, né? Você já apresentou, apresenta? Sim. Que na minha casa é rock o tempo inteiro. Qual é a recepção deles? É rock o tempo inteiro. A minha filha, ela é muito japonesinha, assim, então ela curte coisa de anime. É um rock, assim, mas é de anime, né? O meu filho, ele é do rock, mas ele, como a gente tinha falado, ele se rende um pouco, né? A maioria que não é o que eles gostam, então ele acaba se rendendo um pouco aos gostos musicais dos amigos, né? E tem a minha pequena, eu acho que ela vai pro caminho certo, assim, ela tá muito na pegada, ela segue muito meus passos. E eu procuro influenciar, coisa que eu não tive dos meus pais. Assim, meus pais, eles ouviam um Roberto Carlos, né? Já é alguma coisa. Mas não tinha, assim, um estímulo tão grande. Eu não tive, musicalmente falando, eu não tive um estímulo tão grande dos meus pais, né? Como eu te falei, assim, eu não sei como chegou. Eu comecei a criar meu interesse ouvindo um Titãs, né? E daí, de repente, foi chegando outras coisas, assim, o Iron Maiden. Mas não foi uma coisa assim que meus pais me apresentaram. Eles tocam, Jane, assim, tem interesse em tocar algum instrumento? Meus filhos não. Ou não? Nenhum. Nem a minha pequena só, que ainda fala alguma coisa, né? Que ela acha legal, ela finge que tá tocando e de repente eu faço. Agora a gente está mais concentrado na escola, mas eu acho que vale a pena investir. A escola também não estimula, né, gente? Não estimula, assim. Eu acho muito legal. Meus filhos mais velhos estudaram na escola japonesa, e isso eu acho muito legal, que na escola japonesa tem aula de música, né? Então eles você escolhe, você toca alguma coisa. O japonês, ele tem muita noção, assim, ele é afinado até, né? Diferente daqui, né? Aqui, assim, as pessoas gostam, eu vejo que as pessoas gostam muito de música, mas não tem um estímulo, assim, né? Para se aprender um instrumento. As pessoas gostam de música aleatoriamente, porque é o que tá rolando em todo lugar. Não é uma coisa que tem um estímulo mesmo, cultural, aqui eu não acho que tenha. E o asiático vem para... Eles admiram a percussão brasileira, né, Jane? Sim. E o brasileiro... Porque é muito boa. Na verdade, eu falo assim, que o brasileiro, para mim, eu falo assim que o brasileiro, lógico, de toda a minha experiência, de toda a minha convivência, o brasileiro é um povo muito capaz. Porque, assim, é fácil você ver o vídeo de um japonês de 7 anos que toca guitarra pra caralho. Ele toca na escola, ele aprende na escola. Ele tem noção de música na escola. Aqui no Brasil não tem. Então, quando você vê aqui no Brasil esses caras que tocam pra caramba, eles foram por vontade própria. E eles tocam sem estímulo. Eles aprenderam por raça, por vontade. Então, isso eu admiro muito no brasileiro. Assim, pra mim, eu vejo o brasileiro como um povo que consegue fazer o que quiser. Se ele tiver vontade, ele faz o que quiser. Porque o brasileiro, mesmo com toda a falta de estímulo, com toda a falta de estrutura, o brasileiro consegue fazer quando ele quer. E assim, por isso que eu tô aqui, eu falei assim, eu vivi no Japão e eu tô aqui, eu adoro o Brasil por conta disso. Assim, eu falei assim, é uma pena que a gente esteja nessa situação. Mas o brasileiro, eu acho que é o povo mais bacana que para aprender, de questão de talento, de raça, de esforço, o brasileiro, com certeza eu sempre vou dar os parabéns. Assim. Você morava em Tóquio, Jana? Qual cidade que nós estávamos falando? Morei em Tóquio, em Adachi. Adachi, né? Já morei em Saitama, né? Mas o último local que eu morei foi em Adachi, lá em Tóquio.
era muito bom, assim, a gente conheceu. Quando eu fui passear, quando eu morei lá, eu não conheci tantos japoneses que curtiam o som. Quando eu fui passear lá, depois, em 2005, eu conheci uma par de japonês, eles são loucos, assim, é muito legal. Tira toda essa imagem que as pessoas têm do japonês, todo quietinho, eles são muito legais assim, na questão de curtir. Eles também curtem, são loucos iguais os brasileiros mesmo. Quando você foi para lá foi em 2000 a primeira vez que eu fui para lá foi em 96. 96, voltei, só voltei, fiquei um pouco aqui, voltei de novo. Aí eu tentei viver aqui em 2000, não deu certo, foi quando eu abri o bar, né, as coisas não deram tão certo, eu voltei em 2002. No começo de 2002 eu voltei pro Japão. Tem a divulgação grande, Jane, porque aqui você, sei lá, quem conhece música aí sabe que tem muitas bandas japonesas, né, Jane? Lá tem essa divulgação e o acesso fácil para as pessoas, assim, conhecer essas bandas? Hoje em dia tá tudo fácil. Então, mas antes, quando você estava lá? Não, quando eu estava lá, assim, de verdade, eu não sei se assim era falta, eu trabalhava, quando você está no Japão, você trabalha muito, assim, eu era muito concentrada em trabalhar, eu me fechei um pouco para tudo. Depois de um tempo que eu fui conhecer um pessoal, uns brasileiros, assim, né, nossa, eu tenho amigos, assim, no Japão que eu tenho contato até hoje, que eu adoro eles, o Maurex, o Lulu, que o Maurex é meu tatuador, né, o Pedro, o Dami, nossa, não tem como falar, passou tanta gente, assim, na minha vida, e no Japão eu conheci muita gente legal, né, que foi quando eu comecei a fazer rolê, ia para shows, antes, mas eu acho que uma coisa, eu não buscava tanto, foi depois de um tempo que eu comecei a sair mais, eu comecei a me interessar mais por sair, assim, eu dei uma desencarada dessa vida de só trabalhar e ganhar o dinheiro, juntar e vir para cá, eu comecei a falar assim, não, deixa eu sair e viver um pouco, que já que eu tô aqui, vamos viver, e lá também tem uma cena muito legal, né, então, assim, eu consegui aproveitar um pouco lá e trazer um pouco da experiência para cá. Os espaços lá são bons, gente? São muito bons, assim, os barzinhos lá são muito bacanas, tem bastante lugar, tem bastante espaço, é muito legal, assim, os brasileiros conseguem tocar, tem banda de brasileiro que toca lá, Neuróticos, né, hoje que até vai vir aqui pro Brasil ano que vem para tocar também, e eles tocam direto lá no Japão. Assim, tem espaço, o Japão ele não limita só para bandas japonesas, não, os brasileiros têm espaço sim lá, e espaços bem bacanas, e muito mais bem estruturados, na verdade, porque lá é muito fácil você ter um local com uma boa aparelhagem, né, diferente daqui. Então, você vê no tempo 90, 2000, muitas bandas, né, Eugênia, iam pro Japão, né? E se espelhava, tipo Viper, não é? Sim, E sempre gravavam os álbuns lá, sempre tinha aquele álbum live em Japão, né? Então. Você vê, eu coloquei Made in Naka em relação ao do Iron, né? Mas você falou, sempre tinha, as bandas tinham o Japão como referência ali, e de público também, né, Jane? Eu acho legal, quando eu fui passear lá no Japão, eu fui em 2013, 2014, acho que eu fui lá, não me lembro bem, 2014 acho que eu fui, e eu fui para passear, eu ia acompanhar a cirurgia da minha filha, e aí eu fui num barzinho, né, conheci os caras do Necrofilia, Anatomia, são japoneses, e foi muito legal, assim, que eles falaram, nossa, que legal, né, ser brasileira, e eles falaram, o chacal, o sarcófago, foi muito legal ver, assim, eles conhecem, eles realmente, e eles falaram que eles chegaram a trocar correspondência com pessoas aqui do Brasil. Eu falei assim, é muito legal isso, né, da época de correspondência, assim, e quando eles falam, é muito legal quando você está no Japão e você ouve o cara falando que gosta muito de uma banda aqui do Brasil, né, e foi bem bacana, assim, foi uma conversa bem legal que eu tive com eles. Voltando assim agora pro Brasil, né, Jane? Você falou que via sempre o pessoal ali do Milo, o Germano, o Jorge, você fala, pô, mano, quero andar com esses caras e tal. Você acha que se não tivesse essa referência? Assim, eu já tava curtindo rock, uma coisa mais de leve, né, aquela fase Guns N' Roses, assim.
hard rock, né? E aí, tipo, eu sempre vi o Steel, eu lembro que eu ia pro colégio, aí eu vi o Steel no ônibus, aí eu via o Nilo passando, né? E eu falei, nossa, esses caras são muito da hora, né? Isso há 20 anos, mais de 20 anos, né, Jane? Foi mais, assim, porque eu já curto, eu comecei a curtir, eu tinha uns 12 anos, né? Nossa, eu era uma criança, quando eu conheci o Nilo, eu era uma criança. Eu olhava ele e falei, Jane, nossa... o quê? 10, 12 anos? Era um monte, eu já fazem 30 anos, né? Já faz uns 30 anos que eu conheço o Nilo. E às vezes a gente para conversar, para lembrar isso, né? Que doido que é, são 30 anos, assim. E parece que foi ontem, assim, eu consigo ver tudo na minha cabeça. A primeira vez que eu conversei com o Nilo, lá na Rua do Clemente, né? Nossa, é tudo muito legal. O que eu tô falando, assim, eu via os caras passando e de repente eles eram lá meus amigos. O Nilo, a gente faz rolê junto. Eu vou na casa dele, ele vai na minha casa. Né? O Jorge, olha, eu tô aqui no bar dele. Quando eu voltei do Japão, eu ia na casa do Jorge todo dia pra beber. Saca? Assim, eu casei. O Germano é o cara que eu casei com ele. Eu tenho 2 filhos com ele. Então eu falei assim, olha que louco, né? Assim, quando eu era criança, eu via eles e eu falava, cara, eu quero ser que nem eles, quero andar com eles. E olha a história que eu tenho com eles hoje. Não foi uma coisa que eu forcei nada. Aconteceu naturalmente mesmo, né? Isso que é o legal, por conta de interesses em comum, assim, aconteceu bem natural mesmo, assim. A sua família chegou a conhecer o Nilo, né? Então... Gerava preconceito, assim, sim, Jane, no início? A minha família, com certeza. A minha mãe hoje, ela adora o Nilo, ela fala assim que ela acha ele... Ela fala assim, dos meus amigos, ela fala, nossa, dos seus amigos, o Nilo é os que ela mais gosta, assim. Antigamente não, quando ela só via ele, que ela não trocava ideia, lógico que não, cabeludo, que é esse cara aí com a minha filha, mas hoje ela adora ele, assim, mas na época, assim, ela não gostava de ninguém, assim. Você falou uma passagem, né, de quando o Zé Rodrigo, né, foi tocar e tinha várias crianças, né? Sim, quando eu tinha o meu bar, assim... Foi legal, que foi uma noite que rolou um monte de banda que elas faziam som de grunge, assim, cover de grunge, as músicas, e era uma molecadinha, era tudo, eu lembro que eram uns meninos bem novos, assim, de 15 anos, e eles foram com os pais, assim, era um monte de banda e tava com os pais ali. E aí a mãe de um dos meninos chegou e me chamou de canto, porque ela estava preocupada com a presença do Rodrigo, que ela achou que ele era um mendigo, que ele podia estar querendo fazer mal para alguém lá. E aí eu falei, não, cara, é o Zé Rodrigo, ele é da casa aqui, ele, pô, fica tranquila, né? Mas ela ficou meio receosa, depois ela ficou de boa, foi bem engraçado. O Zé, ele é uma pessoa muito boa, né? Ele é. Eu levei um susto agora quando vocês falaram, porque eu não sabia mesmo. Eu também tive, assim, a notícia depois de meses, né? O pessoal falou, você sabia que o Zé Rodrigo faleceu, né? Eu falei, pô, é mesmo, cara. Eu cheguei até a falar com o Fabinho, algumas pessoas da Rua 2, né? Porque ele era uma pessoa bem generosa, né? Ele era maravilhoso, assim, ele ia no nosso bar, assim, e tipo, nossa, adorava, era leve, assim, conversar com ele, aquele cara totalmente, ele era muito tranquilo, né? E eu falei assim, eu não tive um baita contato com ele, né? Eu tive realmente mais, principalmente na época do bar mesmo, que ele ia. E era muito bacana. Eu falei assim, eu não sabia o que... Assim, como eu falei, eu perdi contato com muita gente, né? Eu fui pro Japão, eu fiquei só trabalhando, eu tava com filho, a gente se desliga de muita coisa, né? E eu não... Nossa, eu levei um susto agora quando fiquei sabendo. Eu acredito que o Germano, que também era baita amigo dele, nem tá sabendo, cara. Mas é um pessoal legal, assim, como você falou, agradável, né, Jane? Você vê, o contato com muito tempo, eu não via também o Matagal, né? O Jorge, né? O Nilo acho que tem 20 anos. Nossa, Jane, né? 20 anos. Mas você vê que são pessoas agradáveis, né, Jane? Independente, eu não sei, a gente tá falando sobre questão cultural, né? Não que seja porque você não é gostar de um certo tipo de música ou vai te fazer, né? Mas são pessoas que você se sente bem, né, Jane? Acrescenta pra você, né? Assim, por exemplo, assim, o Luciano, por exemplo, né? A gente não tem hoje
a mesma opinião política, mas eu adoro o Luciano. O Luciano é um cara que estava ali, a gente estudou junto no Clemente. Meu começo foi com o Luciano, né? O Luciano me trouxe assim, o Iron Maiden, foi quando eu falei, caramba, o que é isso, né? E que eu dei uma acordada, falei, não, isso aqui é isso aqui, né? É nessa linha que eu vou. E o Luciano, a gente não se fala muito, a gente se fala muito que de vez em quando, mas o Luciano é dos meus amigos mais antigos e melhores, assim, aí ele ainda é, independente da distância, né? Você começou assim, Jane, ouvir o quê? O que foi apresentado para você? Quem que apresentou, assim, em termos de música? Eu acho que quando o Jorge falou dos Titãs, eu falei assim, realmente, eu lembro que os Titãs foi o que eu escutava e eu gostava muito. Lógico que eu não tinha essa coisa de falar, não, isso é rock e eu sou roqueira. Não tinha isso. Eu escutava Titãs simplesmente porque eu gostava, né? E aí veio aparecendo, assim, o hard rock veio, mas falar pra você, cara, nunca foi assim, ah, eu sou foi Titãs, assim, primeiro Titãs, acho que disco? De Titãs foi. Acho que foi o primeiro disco, a primeira coisa de rock que eu quis, que eu tive em casa foi Titãs. E assim, música mais pesada, assim. Depois dos hard rock, eu acho que foi o Iron Maiden, que você vê, né? Hoje o Iron Maiden não é pesado pra mim, mas pra mim na época foi. E aí eu me lembro que, aí eu já tava nessa linha, eu lembro que a Nancy começou a me trazer os death metal, que ela trouxe na Palm Death, Cannibal Corpse, Pungent Stench. Aí eu falei, nossa, Hellhammer, eu amo, assim, eu falei assim, o que é isso, né? E aí eu fui vendo que tinha muito mais além daquilo, né? Que, tipo, não era tão fácil, não é que nem hoje que você pega o seu celular e você puxa o vídeo lá, né? A gente não tinha essa facilidade. Então tudo dependia de eu buscar, então eu ia na galeria, eu não tinha tanta facilidade. Eu fui criada tive uma criação muito fechada, assim, então eu não tinha essa facilidade de, vou na galeria lá a hora que eu quiser. Eu cabulava a aula para poder ir na galeria, né? Hoje minha mãe vai saber, né? E aí, o primeiro play que eu comprei com meu dinheiro, assim, foi o Paranoid. Que eu falei pra Nancy, eu falei, vamos pra galeria que eu tenho R$10 e eu quero comprar. E eu comprei o Paranoid do Black Sabbath. Foi o primeiro que eu comprei assim, com meu dinheiro. Foi. Você se lembra, Jane, do nome das bandas que tocaram no seu bar? Cara, olha que louco. Esses tempos atrás, né, eu fui numa... o Nilo, a banda do Nilo foi tocar lá eles foram tocar, acho que foi quando eles foram em Curitiba, e daí tinha acho que foi no show de Curitiba, não me lembro bem, assim, qual show que foi, que a gente chamava banho, tinha um cara, e a gente foi, do Black Aquemote, e a gente ficou trocando ideia, e eles tinham tocado no meu bar, e era um outro nome, né, era o cara do Black Aquemote que tinha um outro nome, eu não me lembro o nome, de verdade, eu não me lembro o nome da banda, e eles tocaram no meu bar, e olha que louco, assim, mas falar pra você, eu acho que das melhores noites que eu tive lá, foi um dia, foi uma tarde até a noite, que foi um ensaio aberto, de quando tocou a Crimson Dawn, no primeiro ensaio deles, aí tocou Mocroft, né, e uma par de banda, assim, imagina, né, era um sábado, à tarde, assim, numa rua residencial, bairro de periferia, aquele monte de roqueiro, aqueles caras cabeludos, assim. O pessoal tava até com medo de passar na rua. E foi dos melhores eventos que teve. Assim, eles fizeram um churrasco no meu quintal, né? Porque o bar é na minha casa. Então eles fizeram um churrasco no meu quintal e consumiram no bar. E tinha o palco e eles tocaram. Eles fizeram tipo um ensaio aberto mesmo. Foram várias bandas e... Nossa, com certeza foi, acho que um dos melhores eventos que rolaram lá. A gente, né, Jane, fazendo como fosse um documentário para as pessoas estarem cientes, né, com o que aconteceu ali na década de 90 e 2000. E nós estamos aqui no Nuit, né, ou no J. Carnes, né, e aí você foi proprietária do Nuit. Aí deixa um alô pro pessoal. Se você quiser falar pro pessoal aí daquela época. Cara, falar assim, eu não tenho... eu acho que assim, a maioria das pessoas que eu tive um contato maior naquela época, eu consegui manter. Eu tenho contato com... né, porque hoje com a internet a gente conseguiu manter. Poucos se perderam assim.
E assim, é muito legal, assim, felizmente eu tenho hoje o contato, eu consigo falar com eles, né? Os de sempre lá, eles sempre estiveram, mesmo indo para o Japão, a gente manteve o contato, né? Alguns não, como eu falei, do colégio quase ninguém curtia, né? Então, de época de escola eu não cheguei a trabalhar muito aqui. Então eu falo assim, é legal estar aqui de volta. Inclusive, uma das minhas maiores influências foi o Bal, né, o Aderbal do bar. No Parque do Lago, né? E a gente conversa muito porque a gente está querendo fazer, né? Ele falou já, quando passar essa pandemia, a gente está querendo fazer um evento aí com aquele pessoal de antigamente. Então, gente, fica ligeiro aí, que já vai rolar uma parada bem legal. Eu e o Bal. Beleza, Jane. Foi um trechinho só, né, Jane? Que a gente conversou mais que gravou. Não dá pra falar tudo, porque é tanta coisa, são 30 anos, assim, né? Mas é só para mostrar pro pessoal e deixar registrado aqui, né, Jane? E o pessoal tá convidado aqui para vir aqui no Jorge, né? Sim, legal tá participando, né? Desse documentário, e venham, porque aqui é muito bacana. Vocês não vão se decepcionar, cara. Beleza, Jane? Beleza.